Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do mini curso de Inventor e hoje nós estaremos realizando a montagem das peças da amostra que nós realizamos nas aulas anteriores. Então, feito isso, vamos aqui no ambiente novo, vamos selecionar o nosso ambiente de montagem e vamos selecionar a opção Standard dessa vez. Vamos clicar em Criar. Pois bem, vamos aqui em Componente, vamos clicar em Inserir e vamos buscar as peças que nós montamos nas aulas anteriores. No caso aqui eu já tenho uma pré-visualização da minha primeira peça, que é a alavanca da moça. Vamos selecionar com o Ctrl do teclado o apoio, a base e o fuso. Vamos abrir. Ele vai abrir o conjunto dos 4 componentes. Se eu selecionar um a um também não tem problema. Feito isso, vocês podem observar que as minhas peças foram soltas no padrão aleatório. Elas não estão propriamente montadas. Então, cabe a nós agora estabelecer relações, que é justamente as restrições, o assunto da aula de hoje, para fazer com que essa minha amostra pareça montada. A primeira restrição que eu quero mostrar para vocês, vindo aqui na aba Relações, selecionando a opção Restringir, é a que a gente mais utiliza, que são as restrições de coincidência. A gente vai querer, por exemplo, que essa minha guia, essa minha base de apoio da minha amostra, esteja coincidente com essa minha face, bem daqui. E é justamente para que isso ocorra, a gente vai selecionar essa opção, coincidente. Vamos selecionar essa primeira opção das faces opostas se encostando. Com o cursor do mouse já presetado na primeira seleção, a gente seleciona essa face. Ele já vai me redirecionar para a minha segunda seleção, que eu quero que ele encoste nessa face. Vamos clicar em Aplicar, para não fechar a janela. Feito isso, a gente já pode observar que já houve a primeira restrição. Se eu der um ESC e sair da janela, se eu mover essa minha guia, esse meu apoio para os lados, eu vou ter um grau de liberdade na minha altitude e na minha lateral. Só que ele não vai mais se desprender do plano que encosta no apoio da minha moça, porque já tem uma restrição lá. Então a gente vai aplicar mais restrições para que essa minha guia, esse meu apoio, não saia mais dessa minha posição. Então o que a gente vai fazer? A gente vai novamente clicar na opção Restringir, ou você pode clicar C no teclado para habilitar o atalho, e vamos fazer uma restrição da face superior da minha guia com a minha face superior da guia da moça. Seleciona e está feito aqui uma outra restrição. Vamos clicar em Aplicar e Cancelar. Só que agora falta o quê? As restrições laterais da minha guia. Eu tenho um desalinhamento bem aqui, se eu der um zoom, ó. Tem uma folga bem aqui. Eu não quero que essa folga exista. Então, vou reposicionar a minha guia. Vou clicar em C no meu teclado para habilitar o atalho. Eu seleciono esta face e eu seleciono esta outra face aqui. Tá? Uma coisa interessante, pessoal, é que se vocês habilitarem outra opção aqui, vai dar erro. Por quê? Porque essa minha outra opção diz respeito a faces que estão voltadas para o mesmo sentido. Por exemplo, se eu selecionasse essa face aqui e esta face aqui, e selecionasse ela para o mesmo sentido, no caso alinhado, percebam agora que ele fez uma restrição. Só que uma restrição errada, porque não é esse o meu interesse. Então, eu vou clicar em Cancelar, vamos clicar em Restringir, e dessa vez, com a opção Coincidente selecionado, de faces alinhadas, eu seleciono essa minha face, e eu quero que essa minha face esteja encostando com essa aqui, tá certo? Então, galera, caso tenha um erro na montagem de vocês, estejam atentos também para esse detalhe. Vou clicar em Aplicar, vamos clicar em Cancelar, e observem agora que o apoio da minha amostra não se move mais. Ela está colada, basicamente, com a guia da minha amostra. Feito isso, vamos posicionar agora o fuso perto deste furo bem aqui, tá certo? Vamos clicar em C. Vamos clicar agora no eixo do meu fuso. Perceba que a partir do momento que eu quero estabelecer uma relação de restrição no fuso da minha amostra, aparece uma linha de centro, que é o meu eixo, ao longo de todo o meu cilindro. Então, vou selecionar esse meu eixo e eu vou fazer uma restrição justamente com este furo aqui. Atenção, galera, para não selecionar o contorno externo deste meu furo na base da amostra, como eu estou mostrando aqui na minha tela. Caso isso seja feito, tem o risco da minha restrição não ser perfeitamente alinhada. Então, posicione nas minhas paredes internas desta minha furação na base da minha amostra, até aparecer essa minha linha, que simboliza o eixo. Feito isso, selecionem, e está feito aqui.
o alinhamento com o meu fuso. Pode ser que no caso de vocês, dependendo do posicionamento primário, ocorra a seguinte situação. A ponta maior do meu fuso está voltado para um lado que não deveria. Então vocês vão simplesmente aqui em solução e cliquem em outra opção para ver se não fica ajustado de acordo com a necessidade de vocês, o que é o meu caso. Então vou deixar nessa minha orientação bem aqui que eu estou mostrando na tela. Vou clicar em aplicar. Tá certo. Vamos agora fazer com que este meu fuso tenha um eixo alinhado com o furo interno do meu apoio. Então faço novamente a mesma operação. Seleciono o centro do fuso, seleciona o centro da minha guia, do meu apoio, perdão. Agora vamos fazer o seguinte. Eu quero que essa minha face do meu fuso seja coincidente com a face interna do meu apoio. Então seleciona a face final do meu fuso e alinha ela com a face final do meu apoio. Vamos posicionar aqui numa posição boa. Pronto. Feito isso, a gente clica em aplicar. O último passo, portanto, agora é só você alinhar essa minha alavanca com o furo superior do fuso. Então a gente faz isso da mesma maneira. Seleciona o eixo da minha alavanca, seleciona o eixo do furo do fuso. Pronto. Clicar em aplicar. Clicar em cancelar. Só que vejam o seguinte, eu ainda consigo mover ao longo de todo o eixo da minha alavanca ele de forma que ele ultrapasse os limites que deveria. Então a gente pode aplicar uma nova relação para restringir isso. Como? A gente vai restringir e dessa vez a gente seleciona outra opção, que é a restrição tangente. Nessa restrição tangente, o que vai acontecer? Eu quero que esta minha face seja tangente a essa, tá certo? Se eu fizer isso, clicar nessa minha face da minha alavanca e selecionar posteriormente a face cilíndrica do fuso e clicar em aplicar, eu vejo que eu já tenho uma restrição nesse sentido, que eu não consigo mais mover. Talvez eu quisesse posicionar essa minha alavanca bem no meio, né? Não tem problema nenhum. A gente vai medir a extensão completa dessa minha alavanca, teclo a tecla M, seleciono desta minha face até esta minha outra aqui. E eu percebo que ele inteiro tem 300 milímetros. Só que eu vou precisar de uma outra medida. E qual medida é essa? É justamente a medida do tamanho do diâmetro maior do meu fuso, que é 25 milímetros. Se a gente vir bem aqui, selecionar essa opção e habilitar mostrar restrições, eu consigo ver quais são as restrições que estão governando essas minhas duas peças. Eu posso selecionar essa aqui de tangência, clico com o botão direito do mouse e vamos editar. E agora eu posso atribuir um valor de deslocamento para que essa relação de tangência contenha um deslocamento em relação a esse ponto zero. Aqui eu não tenho nenhum, né? Mas se eu colocar 300 dividido para 2, eu consigo ver um certo alinhamento. Só que ele não é um alinhamento perfeito. E é aí que entra aquela segunda medida que a gente fez, que corresponde ao diâmetro maior do meu fuso, essa ponta bem daqui, que é justamente o raio de 25. A gente vai descontar desta divisão de 300 mais 2, vamos descontar 25 milímetros. E perceba agora que eu posso posicionar essa minha alavanca justamente no meio. Vou clicar em OK e pronto, está feito a montagem da nossa moça. Nas aulas posteriores a gente vai continuar nesta moça, tá galera? Então salvem aí o modelo de vocês, vamos aqui em arquivo, vamos salvar a montagem e vamos colocar o nome de montagem 8. Montagem 8 porque eu já fiz outras montagens anteriores, mas vocês podem colocar o nome que quiser, contanto que se lembrem, tá certo galera? Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau!